A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, aqui na classe dos adolescentes, onde estamos estudando o tema A História do Povo Escolhido. Na lição passada, nós estudamos ali a respeito da saída do povo de Israel do Egito, Eles tinham entrado do Egito com José, que finalizamos no trimestre passado. E a primeira lição nós vimos a saída do povo entrando aí no deserto, a caminho de Canaã, na terra prometida. E hoje, queridos, a lição 2, o título da lição que vamos estudar é A Grande Jornada no Deserto. A leitura bíblica dessa lição se encontra no Salmos 105, do verso 37 ao 45, Faça a leitura desse texto sagrado que é a base da nossa lição. A mensagem aqui, queridos, se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Que é no momento em que Moisés ali estende o bastão sobre o mar vermelho, A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a passagem pelo Mar Vermelho. O segundo ponto, a peregrinação pelo deserto. E o terceiro ponto, conhecendo a terra, Então, queridos, vamos comentar aqui cada ponto, da nossa lição. Comentário rápido, bem resumido, para facilitar aí o entendimento desta lição, O primeiro ponto aqui, então, a passagem pelo Mar Vermelho. Queridos, o Mar Vermelho é uma grande baía do Oceano Índico, localizado ali entre a Arábia e a África. O Mar Vermelho na Bíblia é conhecido então especialmente por causa aí da milagrosa abertura das suas águas, que vamos ver aqui nesta lição. A travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, sob a liderança de Moisés, é uma das histórias bíblicas mais conhecidas dentro da igreja. O significado do nome do Mar Vermelho é bastante discutido. O Antigo Testamento emprega aí o hebraico Yam Suf, que significa mar de juncos, ou mar do fim, para designar aí provavelmente toda a extensão do Mar Vermelho, incluindo aí os seus golfos, e até aí a região dos lagos além dele, Por isso então, queridos, é difícil aí de explicar a designação Mar Vermelho, Alguns estudiosos acreditam que talvez aí o nome Mar Vermelho faça referência aí ao reflexo das montanhas avermelhadas de granito nas águas. Outros também sugerem que talvez seja aí o nome tenha origem nos corais vermelhos que podem ser encontrados aí nas praias do mar. Há ainda quem considere que o nome Mar Vermelho tem alguma conexão ali com a cor da pele avermelhada dos povos que habitavam aquela região na antiguidade, como por exemplo os edomitas. Então a Bíblia diz que o Mar Vermelho, queridos, foi atravessado pelos israelitas durante o êxodo do Egito. Então, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel partiu do Egito após as 10 pragas, que vimos na lição passada. Mas tão logo os israelitas foram perseguidos pelo exército do faraó, Então quando eles chegaram então às margens do Mar Vermelho, eles pensaram ali que morreriam e começaram então a reclamar muito, E Moisés então, naquela situação ali, ele acalmou o povo, dizendo que Deus lhes daria o livramento. Então o Senhor ordenou a Moisés, que dissesse aos israelitas que seguissem avante. Então foi aí, queridos, que Deus falou a Moisés que ele deveria então erguer a sua vara e estender a sua mão sobre o mar e as águas seriam divididas. Conforme aqui na leitura que lemos aqui no início da nossa lição. Moisés fez conforme Deus lhe falou. De um modo então sobrenatural, Deus abriu as águas do mar com um forte vento oriental que soprou a noite toda. Assim os israelitas atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Quando o povo de Israel terminou de passar pelo mar,
as águas se fecharam. E os egípcios, né, que vinham então logo atrás na perseguição, foram destruídos. Então a travessia do Mar Vermelho sempre foi alvo aí de muitos debates e especulações também, né? Sobretudo pela identificação ali do lugar em que as águas se abriram. De acordo com a passagem bíblica, obviamente os israelitas não atravessaram o centro do Mar Vermelho em si, né? Pois a travessia ali durou apenas uma noite. Além disso, né, essa possibilidade também seria até impossível geograficamente, pois não se harmoniza aí com a rota, né, a rota de fuga ali do Egito no livro de Êxodo. Então, provavelmente, os israelitas atravessaram um dos braços ali do Mar Vermelho, né? A maior parte dos estudiosos acreditam que os israelitas atravessaram o Golfo de Suez, que possivelmente se unia ao norte aos Lagos Amargos, né? Então, mas seja como for, queridos, mais importante do que saber onde foi a travessia do Mar Vermelho é saber que esse milagre de fato ocorreu. De forma então sobrenatural, Deus revelou ser soberano sobre as forças da natureza e dividiu as águas ali num lugar onde havia uma profundidade suficiente para que todo o exército de Faraó fosse afogado. O ponto 2 aqui da nossa lição é a peregrinação pelo deserto, né? Então a Bíblia nos relata, queridos, a proteção, né, de Deus ali sobre o seu povo, né? A coluna de fogo e de nuvem que se manifestou ali diante dos israelitas, né? Logo então após a saída do povo do Egito. Então durante o dia, a coluna de nuvem acompanhava os israelitas, né? Enquanto que a coluna de fogo ia à frente da caravana durante a noite. Sobre isso, queridos, o escritor bíblico explica que a coluna de nuvem guiava o povo pelo caminho, e durante a noite a coluna de fogo iluminava os israelitas, de modo que dessa forma então eles podiam então avançar em sua jornada de dia e de noite. A coluna de nuvem cobria o povo do sol, né, que era escaldante do deserto. E a coluna de fogo aquecia e guiava os israelitas durante a noite. Deus então sustentou o seu povo através do deserto, não somente com pão, mas também com carne e com água. Em Refidim, Deus ali fez a água jorrar da rocha, conforme está lá em Êxodo 17, do versículo 1 ao 7. Ele, queridos, é o nosso provedor. Então tudo que temos vem do Senhor. Por isso nós devemos ser gratos a Ele pela provisão. Depois que o povo partiu de Refidim, né? Então sob a orientação de Deus, caminhou então até o Monte Sinai, onde os israelitas receberam a lei do Senhor. Israel era uma massa de gente briguenta, queridos, e sem fé, que precisava ser lapidada pelo Senhor para que se transformasse em uma nação santa, que este era o propósito de Deus. E a lapidação, queridos, deste povo briguento e sem fé, veio com as provações rumo ao Monte Sinai. Para se ter uma ideia, a distância ali do Sinai a Canaã é de quase 500 quilômetros. Então seria percorrida aí em um curto prazo pelos israelitas. Mas infelizmente, queridos, esse percurso levou 38 anos. Por que tanta demora? A demora decorreu, queridos, como parte do julgamento divino dos pecados de incredulidade, murmuração, rebelião e desvio dos israelitas, conforme está lá em Deuteronômio 2, versículo 14 e 15. Lá no Sinai, queridos, Israel permaneceu, conforme as determinações do Senhor a Moisés, cerca de 11 meses. Durante a sua permanência ali, Israel caiu, queridos, no abominável pecado da idolatria do bezerro de ouro. Então, com a idolatria, veio a obscenidade, a imoralidade e a prostituição.
Este horrível pecado de Israel, queridos, é mencionado aí várias vezes através da Bíblia. Sempre de modo aí infamante, como lá em 1 Coríntios 10, versículo 7, Paulo diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Apesar de Israel ter então falhado, o eterno propósito salvífico de Deus não falhou. Deus continuou. Ponto 3 aqui, partindo para o final, conhecendo a terra. Então, queridos, no capítulo de Números 13, né? O capítulo 13 do livro de Números é um dos mais famosos da Bíblia. Ele marca aí o primeiro contato de Deus com a terra prometida aos israelitas, né? Quando saíram do Egito. Antes de enviar todo o povo, né? Seguindo a direção de Deus, Moisés reuniu 12 espias, com instruções então de levantar ali um relatório detalhado da terra, informações, né, sobre os povos que habitavam ali. Como eles eram, qual era a sua força, a quantidade daquele povo, qual a estrutura das cidades e por fim, pediu então que trouxesse uma amostra de um fruto da terra. Quando os espias finalmente voltaram, queridos, eles disseram que a terra era tão boa quanto o Senhor Deus havia dito. Contudo, o povo era extremamente forte e eles não conseguiriam derrotá-los. Suas palavras foram as seguintes: vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 13, 33. Queridos, uma coisa é o problema, as pessoas ou desafios olharem para nós e achar que não podemos enfrentá-los. Outra, queridos, muito mais séria, é quando olhamos para estas coisas e declaramos que não poderemos enfrentá-las. A maioria dos espias reconheceu a fidelidade de Deus na qualidade da promessa, mas não acreditaram que ele seria fiel para entregar aquelas terras para eles, como um cumprimento da promessa. Contudo, né, um deles voltou com uma atitude, né, diferente. Caleb levantou a voz e os encorajou a confiar no Senhor e possuir a terra, algo que era garantido pela presença de Deus. Então, queridos, precisamos decidir em qual dos dois grupos passaremos a nossa vida. Se no grupo dos que reconhecem a fidelidade, mas não acreditam no cumprimento da promessa, ou no grupo dos que creem integralmente no cumprimento da promessa, apesar dos desafios. Então fica claro, né, que Deus permitiu que em sua incredulidade fossem enviados 12 representantes do povo. Era um representante de cada tribo, 12 tribos. Essa empreitada, fomentada pela falta de fé, tem o propósito em realçar o contraste entre o esplendor material da terra prometida e a fraqueza espiritual do povo hebreu. E por isso, né, permaneceriam então no deserto durante um período representativo dos anos em relação aos dias dessa exploração. O número 40, queridos, os 40 anos, é um número muito simbólico e aparece aí com muita frequência na Bíblia, apontando vários exemplos, vários eventos importantes, né? Jesus passou por 40 dias em jejum durante a sua tentação no deserto, e neste caso, os 40 anos no deserto deste povo de Israel foram em consequência de os israelitas não acreditarem na palavra e na promessa de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.